Olá pessoal, no contexto da disciplina Banco de Dados 1, vamos iniciar agora o nosso tópico Projeto Lógico de Banco de Dados, parte 1. Antes de nós iniciarmos aí o assunto propriamente dito, que é Projeto Lógico de Banco de Dados, vamos ver aqui alguns conceitos relacionados com organização de arquivos. O primeiro conceito é a chave secundária, que permite a recuperação de mais de um registro no arquivo, possuindo a característica de unicidade não possuindo a característica de unicidade proposta pela chave primária. A chave secundária também pode ser composta de um ou mais campos. Então nós temos aqui um exemplo, do arquivo aluno, onde a sua chave primária é matrícula, necessária para garantir a unicidade de cada registro, e nós temos aqui uma chave secundária composta pelo atributo nome ou campo nome. Então isso vai permitir a identificação de um ou mais registros, num determinado critério de busca. Então nós temos aqui, se nós buscarmos aqui os alunos com o nome José, nós buscaremos, neste caso aqui, mais de um registro. Então isso é uma característica da chave secundária. O segundo conceito é o conceito de chave candidata. Pode ocorrer uma situação em que mais de um campo satisfaça a condição de chave primária. O conceito desses campos é justamente o conceito de chave candidata. Exemplo, o aluno ele pode ter como chave primária a sua matrícula, mas ele tem outros atributos que podem denominados de chave candidata, que são únicos e não nulos, Isso são características da chave candidata, ou seja, os campos eles são de preenchimento obrigatório e com valores únicos. Então, aquele exemplo do aluno, o aluno com a matrícula como chave primária, ele pode ter uma chave candidata CPF, que é único e obrigatório para todo aluno, ou também uma identidade, também preenche as condições de chave candidata. Então nós temos aqui um exemplo de chave primária do arquivo aluno e um outro campo CPF como chave candidata, ou seja, as características de uma chave candidata que todo aluno tem que ter um CPF e ele é único. Métodos de acesso. Bem, então nós temos aí um determinado arquivo. Como é que nós podemos acessar um determinado registro? Então nós temos aqui vários registros, cada linha aqui, cada tupla é um registro. Então, assim, de uma forma intuitiva, introdutória, nós podemos ter o acesso sequencial e também o acesso indexado, Nós criarmos o índice que nós vamos direto ao registro desejado. É isso que nós vamos tratar nos próximos slides. Então nós temos aí como métodos de acesso, primeiro os dois tipos, sequencial e direto. Então, são os dois tipos de métodos de acesso. O acesso sequencial consiste em efetuar a leitura dos registros um após o outro, como o próprio nome diz, sequencial, comparando o argumento de pesquisa com o valor da chave. Então nós temos aí um exemplo de acesso sequencial. Então, busca-se o primeiro registro, verifica-se o argumento de pesquisa, não encontrado, busca-se o próximo registro e assim sucessivamente, até que o argumento de pesquisa seja encontrado. O outro método de acesso é o método direto. Consiste em recuperar os registros desejados sem a necessidade de efetuar a leitura de todos os registros. Ou seja, um conceito fundamental aqui é o conceito de índice. Esse índice justamente ele vai otimizar um algoritmo que permita localizar o registro com um determinado argumento de pesquisa. Então a gente pode ver aqui no exemplo que nós temos um índice em cima de uma chave primária. Toda chave primária ela é automaticamente indexada
E a localização do registro, esse é um arquivo à parte, que permite justamente a localização do arquivo de uma forma otimizada. Assim como nós temos os índices da chave primária, nós podemos ter índices secundários de outros campos, como tal qual uma chave secundária ou uma chave candidata, onde também a busca ela ocorre por meio do índice, ou seja, é uma busca otimizada. Estou explorando agora o conceito de organização de arquivo propriamente dito. Refere-se à forma como os registros são armazenados em um arquivo baseado de computador. No contexto da definição de organização de arquivos, também nós temos que levar em consideração os métodos de acesso já apresentados. Ou seja, então quando falamos em organização de arquivos, nós temos que entender a forma como os arquivos são organizados e seus respectivos métodos de acesso. O tipo de organização de arquivo, então, podemos destacar três tipos: sequencial, a serial e a indexada. Vamos entender então a organização sequencial. Caracteriza-se pela existência de uma chave de ordenação. Então, um dos atributos que nós vamos determinar como chave de ordenação. Essa chave determina a ordem em que os registros são armazenados. Lembrando que essa chave pode ser simples ou composta, como já foi apresentado anteriormente. A organização sequencial, ela só permite justamente o acesso sequencial de acordo com a própria definição, organização sequencial. Então nós temos aqui um exemplo de organização sequencial, onde nós temos um arquivo aluno, nós temos aqui identificando univocamente cada registro a sua chave primária, que é a matrícula, mas o critério de ordenação, ou seja, o critério de armazenamento do arquivo, é determinado pela chave de ordenação. E cada novo registro ele já entra ordenado de acordo com a chave de ordenação. Uma outra forma de organização é a serial. Os registros são armazenados de acordo com a ordem de inclusão. Então, à medida que nós vamos realizando a inclusão de novos registros, essa inclusão ocorre. O arquivo não possui chave de ordenação, o que torna essa organização bastante precária, né, nos dias atuais. E ela permite somente o acesso sequencial. É muito utilizado em processos de inclusão de registro onde não haja preocupação de manter a sequência dos mesmos. Então, nós temos aqui um exemplo, né, um arquivo aluno, o mesmo arquivo aluno, tem a sua chave primária, que garante que cada registro é único, e sem nenhum outro campo de ordenação. E cada novo registro ele é incluído no arquivo de acordo com a sequência de inclusão. E, finalmente, último tipo de organização, que é a organização indexada. Como o próprio nome diz, característica dela é que a ocorrência de um arquivo de índice. Lembrando que a organização ela utiliza os princípios da organização serial, ou seja, para cada novo registro ele é inserido no arquivo de acordo com a sequência de inserção. O mesmo arquivo de dados pode possuir diversos arquivos índices a ele associados. Porém, apesar da flexibilidade para a criação de índices, esse recurso deve ser utilizado com critério. Então imagina que nós temos aí uma tabela aluno com sua chave primária matrícula, uma chave candidata também a ser indexada CPF, uma outra chave identidade. Então, assim, numa visão simplista, nós poderíamos até já criar um arquivo com vários índices. Mas qual é o impacto disso? O impacto disso é que ele tem que ser utilizado com critério, pois a manutenção de muitos índices pode degradar a performance do banco de dados. Isso é importante. Então, por isso que o uso de indexação
em outros campos, além da chave primária, tem que ser usado com parcimônia. Ainda no contexto da indexação, da organização indexada, né? Então, como foi falado, o arquivo índice é composto de duas colunas. A primeira corresponde ao campo utilizado no processo de indexação, ou seja, o endereço lógico, e o segundo é justamente o endereço físico. Então, exemplificando a organização indexada, então nós temos aqui o nosso arquivo, composto das colunas matrícula, nome, endereço e data de nascimento, onde nós temos aqui a nossa chave primária, a matrícula. Cada novo registro ele é incluso de forma serial, como foi apresentado anteriormente. Essa chave primária ela é justamente o endereço lógico, determina o endereço lógico de cada registro. Então, a organização indexada determina a criação de um outro arquivo denominado índice primário, onde nós temos aqui um endereço lógico ordenado e associado ao endereço lógico nós temos o endereço físico com informações da trilha, setor e lado do disco onde está armazenado o registro. Então isso, se houver uma busca, quando ocorre uma busca pela matrícula do aluno, essa busca ocorre inicialmente no arquivo primário, porque ele está indexado. Identificado a trilha, setor e lado do disco, o que ocorre é o registro por completo, ele é obtido por meio dessa indexação. Isso também pode ser aplicado, como foi apresentado anteriormente, a outros campos denominados aqui de índices secundários. Encerramos então a parte 1 do nosso tópico Projeto Lógico de Banco de Dados. Até a próxima.